Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Selecionamos algumas partes e espero que possa ajudar vocês em sua preparação. Vamos então para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez, é um prazer imenso ter vocês aqui, para agora juntos considerarmos e prepararmos Tesouro da Palavra de Deus, um assunto muito interessante que nos ajuda a entender até que ponto nós somos usados por Jeová através do seu Espírito Santo a propagar a Palavra de Deus até a parte mais distante da Terra. E iremos analisar exatamente isso nessa consideração. Então o tema é: Jeová frustra os planos dos opositores. Bem, na saga Fuga e Busca, Davi com certeza ele passou por muita dificuldade. Ele teve que se esconder de várias formas, de várias maneiras, para que Saul não o encontrasse e o matasse. E numa dessas situações, Davi ele foi se esconder dentro de uma caverna. É exatamente isso que mostra o cabeçalho do capítulo 57, que diz assim, ao regente, com a melodia de Não Destruas, de Davi, Miquitão, quando ele fugiu de Saul para dentro da caverna. Então Davi, em sua fuga desesperada, ele foi se esconder dentro de uma caverna com seus homens. Mas observe só o que aconteceu nesse momento. Veja comigo o livro de 1 Samuel, capítulo 24, versículo 3. Saul chegou aos currais de pedra para ovelhas ao longo da estrada, onde havia uma caverna, e entrou nela para fazer suas necessidades. Acontece que Davi e seus homens estavam escondidos bem no fundo da caverna. Então Davi, escondido, para que Saul assim não encontrasse e o matasse, teve, por assim dizer, a oportunidade de fazer exatamente aquilo que Saul queria fazer com ele. E com certeza ele poderia ter feito aquilo. Mas ele não fez e nem deixou que seus homens fizessem, porque esse era o desejo deles. Observe só o 1 Samuel, agora o 24, do 7 ao 10. Assim Davi conteve os seus homens com essas palavras e não permitiu que eles atacassem Saul. Então Saul saiu da caverna e seguiu o caminho. Depois Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi se curvou e se prostrou com o rosto por terra. Davi disse a Saul: Por que o Senhor escuta os que dizem que eu quero lhe fazer mal? Hoje mesmo o Senhor viu com seus próprios olhos como Jeová o entregou nas minhas mãos na caverna. Mas quando alguém me disse para matá-lo, tive compaixão do Senhor e disse: Não levantarei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido de Jeová. Então Davi, mesmo tendo a oportunidade de liquidar Saul de uma vez por todas e acabar com aquela perseguição, ele não o fez. Por esse fato, Jeová frustrou os esforços dos inimigos de Davi e fez com que Saul reconhecesse mais uma vez que Davi não queria lhe fazer mal. O versículo 17 ao 22 diz assim: E disse a Davi, Saul, Você é mais justo do que eu, porque você me fez o bem, e eu lhe retribuí com o mal. Hoje você me falou do bem que me fez por não me matar quando Jeová me entregou nas suas mãos. Pois que homem contra o seu inimigo deixa ir embora sem lhe fazer nenhum mal? Jeová recompensará você com o bem pelo que fez por mim hoje. Agora sei que você com certeza será rei e que o reino de Israel continuará firme em suas mãos. Portanto, jure-me por Jeová que não eliminará os meus descendentes e que não apagará o meu nome da casa do meu pai. Assim, Davi jurou a Saul. Depois Saul foi para casa, mas Davi e seus homens voltaram para o refúgio. Então conseguimos perceber que Jeová ele sempre vai dar um jeito para que qualquer plano dos opositores caia por terra, ou que não seja feito à vontade deles, que é a vontade mal de acabar com os servos de Jeová. E às vezes, quando isso acontece, o resultado é diferente, é exatamente ao contrário. Quando a perseguição surge,
o povo de Jeová se espalha e a pregação se estende. Foi isso que aconteceu quando Estevão foi perseguido, com alguns irmãos, alguns discípulos e apóstolos de Cristo, e na atualidade também já aconteceu isso. Em 1950, quando a União Soviética ela começou a prender os irmãos, a exilar os irmãos em campo de concentração, os irmãos foram espalhados. Mas a consequência disso foi que o testemunho da pregação, da mensagem de salvação também se espalhou e atingiu mais pessoas e foram receptivas à mensagem. Então conseguimos perceber que por mais que os inimigos de Deus tentem acabar com a pregação da palavra de Deus, o efeito é ao contrário. Isso se deu no passado, se dá no presente e com certeza continuará dando no futuro. Então podemos nos perguntar: como posso mostrar que eu confio em Jeová ao enfrentar a oposição? Confiando exatamente em Jeová. Deixe tudo em suas mãos, pois Ele sabe que, independente das dificuldades que passamos, qualquer oposição é para o bem maior da palavra de Deus. Então, se estamos passando por alguma dificuldade ou se passaremos, confie estritamente de Jeová e tenha certeza que Jeová nunca vai deixar que os seus inimigos saiam vencedores. Vamos iniciar nossa consideração. Como dito, nós estaremos fazendo duas partes, Perseverança, o que Paulo fez, e perseverança, imite a Paulo. Então, essa parte ela tem 7 minutos e será feita à base de consideração, que é a participação da assistência. Então, aqui inicialmente ela pede ou para assistir ao vídeo ou ler o livro de Atos 19, 8 ao 10. Eu irei fazer a leitura do texto, mas você pode optar também para mostrar o vídeo. Então o texto ele diz assim: Por 3 meses ele foi à sinagoga e falou com coragem, proferindo discursos e raciocinando de forma persuasiva a respeito do reino de Deus. Mas, visto que alguns se recusavam obstinadamente a crer e falavam mal do caminho diante da multidão, ele os deixou e separou deles os discípulos e diariamente proferia discursos no auditório da escola de Tirano. Isso aconteceu por 2 anos, até que todos os que moravam na província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Então, a primeira pergunta que surge é: apesar da oposição, como sabemos que Paulo perseverou em ajudar aqueles que mostravam interesse? Então, Paulo ele foi persuasivo e manteve a perseverança. O texto ele nos mostra que Paulo inicialmente, por 3 meses, ensinou por meio de discurso mostrando o caminho. Mas quando alguns não quiseram ouvir, ele separou somente aqueles que de fato queriam aprender. E durante 2 anos, ele ensinou a grego e judeus todos que quisessem ouvir. A segunda pergunta: com que frequência Paulo voltava para ensinar os interessados e por quanto tempo ele fez isso? Então, Paulo ele fazia isso todos os dias durante 2 anos. Já imaginou você ficar 2 anos diariamente, todo dia, ensinando a palavra de Deus? Talvez para aqueles que querem ouvir, outros não. Então isso nos ajuda a entender como podemos, ajudar os nossos estudantes a continuar firmes ou fazer progresso em sentido espiritual. Às vezes a gente desiste com muita facilidade, quando talvez não encontramos o nosso estudante em casa, quando a gente percebe que ele não está mais afim de preparar o seu estudo, não dá bons comentários, não fica atento às informações que você quer passar. Então, será que vamos desistir? Então, o apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ajuda a entender a importância de ser constantes em ajudar aqueles que realmente necessitam ouvir a palavra de Deus. Então, o que aprendemos de Paulo? Precisamos dedicar tempo e energia para fazer boas revisitas e começar estudos bíblicos. Exatamente o que eu já mencionei. Precisamos
ser dedicados em nosso trabalho, nosso serviço a Jeová. Às vezes nós relutamos em fazer uma revisita. Durante o serviço de campos anotamos o nome da pessoa, o local, a rua, o ponto de referência, mas a disposição de fazer a revisita nós não temos. Então, seria bom nós orarmos a Jeová, pedir ajuda do Espírito Santo, para que assim realmente nós possamos também ajudar aqueles que precisam de ajuda. Então, caso você esteja fazendo essa parte, é claro que você pode pedir e deve, a ajuda dos irmãos em seus comentários. Então, aqui temos 3 oportunidades. Você pode pedir os irmãos para fazer a leitura do texto e tem 2 perguntas, é óbvio, que os irmãos irão participar. Vamos passar agora para a segunda parte, que é perseverança, imite Paulo. Também será feita a base de consideração na brochura Ame as Pessoas, lição 7, pontos 3 ao 5 e veja também. Então aqui nos ajuda a entender como nós podemos ser, assim como o apóstolo Paulo, dedicado em levar a palavra de Deus. Então o primeiro ponto, ajuste a sua programação para visitar a pessoa num horário que seja bom para ela. Então se você estiver fazendo essa parte, você pode pedir que os irmãos, cada um, faça a pergunta que aparece aí. Então nós podemos nos perguntar, quando é mais provável que eu encontre a pessoa? Quando e onde vai ser mais fácil para ela conversar comigo? Então, mesmo que o horário não seja bom para você, esteja disposto a visitar a pessoa. Então, aqui vai requerer muito esforço, da nossa parte. Talvez pode ser à tarde, à noite, no horário que seja bom para a pessoa, mas não para você. Mas devemos nos colocar à disposição. O segundo ponto, marque a próxima conversa. Então, no final de cada conversa, tente marcar um horário específico para vocês continuarem o assunto. Faça o possível para cumprir o que foi combinado. Então, se você marcou de voltar para continuar a conversa, faça isso. Porque além de ser uma obrigação da nossa parte, a pessoa ela está nos esperando. Então, realmente, devemos ter essa força de vontade. E o terceiro ponto, não perca a esperança. Não pense que a pessoa não está interessada só porque é difícil encontrá-la em casa, ou porque ela está sempre ocupada. Ao mesmo tempo, tenha equilíbrio. Continue perseverando, mas tente usar o tempo de modo sábio. Então, a esperança, a perseverança, a base da esperança, é essencial para que nós possamos continuar nesse trabalho que Jeová nos designou. É óbvio que às vezes nós ficamos desanimados quando não encontramos as pessoas em casa ou percebemos que elas não querem dar atenção. Mas devemos, assim como o apóstolo Paulo, continuar firmes, constantes, pois com certeza Jeová irá nos abençoar. O livro de Gálatas 6:9 diz assim: assim, não desistamos de fazer o que é bom, pois colheremos no tempo devido se não desanimarmos. Então, com certeza isso é um fato. Quando nós não desanimamos, independente de qual seja a situação, na vida secular, na vida pessoal, até mesmo no ministério, nós conseguimos alcançar nossos alvos. Assim também será no serviço de Jeová. Se nós não desistirmos, podemos ter certeza que com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguiremos encontrar todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. E assim como o apóstolo Paulo, teremos perseverança e conseguiremos ser melhores servos de Jeová. Nós hoje estaremos iniciando o capítulo 12, falando corajosamente com a autoridade de Jeová. Então, Paulo e Barnabé demonstram humildade, perseverança e coragem. Essa consideração desse capítulo está baseada no livro de Atos, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 28. Então, apenas antes do início, gostaria de lembrar você mais uma vez de se inscrever no canal. Se você ainda não é, faça isso rapidamente e ative o sino para que você possa receber toda semana vídeos novos e assim se preparar melhor para a sua reunião, ok? Então vamos lá. Vamos iniciar fazendo a leitura dos parágrafos e depois obtendo as respostas. A cidade de Listra está em confusão. Um homem manco de nascença
pula de alegria depois de ser curado por dois estranhos. As pessoas suspiram de admiração, e um sacerdote de Zeus traz coroa de flores para os dois homens, que a multidão acredita serem deuses. Touros bufam e berram enquanto o sacerdote faz preparativos para sacrificá-los aos homens. Paulo e Barnabé gritam protestos e rasgam suas vestes. Daí correm para o meio da multidão e imploram para que não sejam adorados. Mesmo assim, mal conseguem impedir a multidão de fazer isso. Então, opositores judeus chegam de Antioquia da Pisídia e de Icônio. Por meio de calúnias, eles envenenam a mente dos habitantes de Listra. A mesma multidão que antes queria adorar a Paulo, agora o cerca e lhe atira pedras até ele perder a consciência. Depois de darem vazão à sua ira, eles arrastam o corpo ferido de Paulo para fora dos portões da cidade e o deixam ali, achando que ele está morto. Então a pergunta do 1 e do 2. O que aconteceu enquanto Paulo e Barnabé estavam em Listra? Então eles curaram um manco de nascença e por causa disso o povo começaram a fazer preparativos para adorar a eles pelo feito. Por mais que Paulo e Barnabé pedisse para não fazer, nada adiantava. Mas quando opositores judeus ficaram sabendo disso e chegaram à cidade, eles conseguem envenenar a mente daqueles que antes queriam adorar os dois e agora tentam matá-lo. Leitura do 3. O que levou a esse incidente dramático? O que os atuais proclamadores das Boas Novas podem aprender dos acontecimentos que envolveram Barnabé, Paulo e os instáveis habitantes de Listra? E como os anciãos cristãos podem imitar o exemplo deixado por Barnabé e Paulo, que perseveraram fielmente em seu ministério, falando corajosamente com a autoridade de Jeová? Que pergunta vamos considerar neste estudo? Então a resposta é o parágrafo todo, né? Então temos 3 perguntas. O que levou a esse incidente dramático? O que os atuais proclamadores das Boas Novas podem aprender dos acontecimentos que envolveram Barnabé, Paulo e os instáveis habitantes de Listra? E como os anciãos cristãos podem imitar o exemplo deixado por Barnabé e Paulo, que perseveraram fielmente em seu ministério, falando corajosamente com a autoridade de Jeová? Subtítulo: Uma grande multidão se tornou crente. Não muitos dias antes, Paulo e Barnabé haviam sido expulsos da cidade romana de Antioquia da Pisídia, depois que opositores judeus lhes causaram problemas. Mas, em vez de ficarem desanimados, os 2 homens sacudiram o pó dos seus pés contra os habitantes da cidade que não eram receptivos à mensagem. Paulo e Barnabé partiram pacificamente, deixando aqueles opositores entregues às consequências que viriam da parte de Deus. Sem perder a alegria, aqueles 2 missionários continuaram sua viagem de pregação. Caminhando cerca de 150 quilômetros em direção ao sudeste, eles chegaram a um planalto fértil, localizado entre os montes Tauro e os montes Sultão. Inicialmente, Paulo e Barnabé pararam em Icônio, uma das principais cidades da província romana da Galácia. Diferentemente das outras cidades da região, Icônio era influenciada pela cultura grega. Nessa cidade havia uma influente população judaica e um grande número de prosélitos. Como era seu costume, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e começaram a pregar. Eles falaram de tal maneira que uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos, se tornou crente. Então a pergunta: por que Paulo e Barnabé viajaram para Icônio e o que aconteceu ali? Bem, porque eles foram expulsos da cidade romana de Antioquia da Pisídia, depois que os opositores lhes trouxeram dificuldades. Então eles viajaram em direção ao sudeste
e chegaram na cidade de Icônio, e como de costume, entraram na sinagoga e começaram a pregar. E o resultado foi positivo. Uma grande multidão de gregos e judeus se tornaram crentes. Leitura do 6. Por que a maneira de Paulo e Barnabé falar era tão eficaz? Paulo era um poço de sabedoria das Escrituras. Com habilidade, ele citava história, profecias e a lei mosaica para provar que Jesus era o prometido Messias. Quanto a Barnabé, era bem evidente seu interesse pelas pessoas. Nenhum dos dois confiava em seu próprio entendimento, mas eles falavam com a autoridade de Jeová. Como você pode imitar esses missionários em sua pregação? Conheça bem a palavra de Deus. Selecione textos bíblicos que sejam de maior interesse para seus ouvintes. Procure maneiras práticas de consolar aqueles a quem você prega. E sempre baseie seu ensino na autoridade da palavra de Jeová, não na sua própria sabedoria. Por que Paulo e Barnabé eram instrutores eficazes e como podemos imitá-los? Bem, porque eles falavam com a autoridade de Jeová e nós podemos imitá-los por conhecer bem a palavra de Deus. E quando tivermos a oportunidade de falar com as pessoas, podemos selecionar textos específicos que seja útil para o morador. Podemos também ajudá-los no que eles precisam e sempre basear o nosso ensino na autoridade de Jeová. Vamos fazer também a consideração do quadro na página 96. Icônio, cidade dos frígios. Icônio estava localizada num planalto bem irrigado e fértil e ficava num cruzamento de uma importante rota comercial que ligava a Síria com Roma, Grécia e a província romana da Ásia. A região local se baseava na adoração de Cibele, a deusa frígia da fertilidade, e durante o período helenístico incorporou traços da adoração praticada pelos gregos. A cidade veio a ficar sob o domínio romano em 65 a.C. da Era Comum e, no primeiro século Era Comum, era um grande e próspero centro comercial e agrícola. Embora Icônio fosse o lar de uma influente população judaica, a cidade parece ter preservado as características da cultura grega adquiridas durante o período helenístico. O relato de Atos, na verdade, fala de habitantes judeus e gregos. Icônio ficava na fronteira entre as regiões da Licaônia e da Frígia, na Galácia. Certos escritores antigos, como Cícero e Estrabão, chamaram Icônio de cidade da Licaônia, e, do ponto de vista geográfico, a cidade realmente pertencia a essa região. No entanto, o relato de Atos não inclui Icônio como parte da Licaônia, onde a língua licaônica era falada. Por essa razão, críticos argumentavam que o relato de Atos não era exato, mas, em 1910, arqueólogos descobriram inscrições na cidade indicando que o frígio foi o idioma falado em Icônio por 2 séculos após a visita de Paulo e Barnabé. Assim, o escritor do livro de Atos estava correto em distinguir Icônio das cidades da Licaônia. Então, muito bem, finalizamos aqui a nossa consideração e espero que possa ter sido de proveito para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.